convido Sua Excelência, senador Fernando Collor, para fazer uso da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Randolfo Rodrigues, senhoras senadoras, senhores senadores. O artigo 52, inciso 2 da Constituição Federal, prevê que cabe privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, além do Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Trata-se, assim, de uma das principais atribuições e responsabilidades desta Casa e que, entre outras de igual importância, diferencia o seu papel institucional em relação à Câmara dos Deputados. Compõe ainda essa competência o rol de atributos e instrumentos dos chamados freios e contrapesos, que garantem o equilíbrio necessário entre os poderes da União. Ou seja, senhor presidente, qualquer iniciativa ou ação no sentido de processar e julgar as autoridades elencadas naquele dispositivo e que estejam compatíveis com as exigências constitucionais, legais e regimentais, torna-se absolutamente razoável e até normal no desempenho das atividades do Senado. E mais do que isso, dependendo da gravidade e da natureza das razões que a justificam, a medida torna-se imprescindível, dada a responsabilidade e o compromisso que esta Casa possui perante a sociedade brasileira e nossas instituições democráticas. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não há razão para escudar uma investigação e julgamento legítimos por parte do Senado Federal, o Procurador-Geral da República, em face das representações já aqui na Casa apresentadas. Ora, se de fato existem indícios, constatações e provas desabonadoras e até criminosas da conduta do senhor Roberto Gurgel, à frente da Procuradoria-Geral da República, nada mais natural e saudável para a democracia que o Senado Federal exerça suas atribuições e, mais do que isso, seus deveres constitucionais para esclarecer os fatos e a julgar adequadamente o Procurador-Geral. Qual o problema de que isso seja feito? Qual a inconveniência? Afinal, por que não se pode investigar os investigadores? Por que não se pode denunciar os denunciadores? Por acaso são eles imunes à lei, intocáveis por seus atos ou inatingíveis pelos cargos que exercem? De modo algum, senhor presidente. Nenhum agente público, de qualquer que seja o poder ou órgão da administração, está isento de ser processado e julgado de acordo com a Constituição e as leis do país. No caso em tela, vale lembrar que venho há 9 meses, 270 dias, denunciando e trazendo provas de todos os crimes praticados pelo senhor Roberto Gurgel. O conjunto de sua obra é de tal sorte grave e pernicioso que gerou nada menos do que 11 representações até aqui apresentadas contra ele, sendo 3 somente aqui no Senado Federal. E para rememorar, senhor presidente, faço questão de relacioná-las novamente uma a uma para que fique evidenciada a amplitude maligna e desastrosa de sua gestão como chefe do Ministério Público da União. Em 12 de maio de 2012, dei entrada nas seguintes representações. 1. Na esfera penal, junto ao Ministério Público da União, por crime de prevaricação. 2. Na esfera civil, junto à Corregedoria do Ministério Público da União, por ato de improbidade administrativa. 3. Na esfera administrativa, junto à Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, por ilícito administrativo. 4.
também na esfera administrativa, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público para procedimento de controle do ato administrativo. 5. Ainda na esfera administrativa e também junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, representação por inércia ou excesso de prazo. 6. Na esfera político-administrativa, junto ao Senado Federal, por crime de responsabilidade. 7. Em 18 de dezembro de 2012, também junto ao Senado Federal, encaminhei nova representação para ser anexada à primeira, com base na íntegra da parte 7 do relatório inicial do deputado Odair Cunha, da CPMI, lida e oficializada na reunião da SECAI daquela mesma data. 8. Recentemente, em 6 de fevereiro de 2013, encaminhei mais um pedido de representação junto ao Senado Federal, também para anexação às duas outras, desta feita em função das supostas irregularidades em processo licitatório para aquisição de tablets pela Procuradoria-Geral da República, conforme já denunciei daqui mesmo desta tribuna. 9. Na mesma data, 6 de fevereiro, encaminhei representação junto ao Tribunal de Contas da União referente ao mesmo caso da licitação dos tablets. 10. Também junto ao TCU, no mesmo dia, apresentei denúncia também em relação à licitação dos tablets. E agora, senhor presidente, acerca dessa absurda licitação, um pregão eletrônico feito no dia 31 de dezembro à tarde, no apagar das luzes, direcionada a um modelo único de um único fabricante, comunico que já dei entrada no Conselho Nacional do Ministério Público de um pedido de providências, com base nos artigos 125 a 127 do regimento interno daquele colégio, para que sejam tomadas as providências legais cabíveis, em tributo aos princípios administrativos elencados na Constituição, de modo a suspender todos os efeitos da referida licitação até o julgamento final desse pedido. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os motivos, os fatos e a natureza de todas essas representações que compõem o portfólio criminoso do senhor Roberto Gurgel inserem-se numa coletânea de eventos por ele promovidos que não deixam margem de dúvidas quanto à sua culpa e dolo, e, em especial, quanto ao domínio que possuía sobre os fatos. E para que não restem dúvidas de nossa responsabilidade institucional, vale relembrar, um a um, os acontecimentos que há 9 meses venho denunciando. Em primeiro lugar, o sobrestamento da Operação Vegas por quase 3 anos, situação e período em que se aproveitou para chantagear um ex-senador da República, visando, sobretudo, garantir a sua recondução como procurador-geral. Mais grave ainda, e para isso merece ser chamada a atenção, foi ter permitido, ao não dar prosseguimento nas investigações, que a organização criminosa do senhor Carlos Cachoeira agisse livremente por todo aquele período, ou seja, de setembro de 2009 a março de 2012. Sem dúvida, os prejuízos à nação foram enormes pela inação, pela inércia do senhor Roberto Gurgel. As provas dessa paralisia são cabais, a começar pela injustificável recusa do Procurador-Geral em dar os devidos esclarecimentos logo nos inícios dos trabalhos da CPMI. Do mesmo modo, a declaração de sua esposa, a subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, de que a decisão pelo sobrestamento da operação havia sido tomada em comum acordo com a Polícia Federal, foi peremptoriamente desmentida pelo delegado Raul Alexandre Marques em seu depoimento na comissão e, no dia seguinte, pela própria direção da Polícia Federal em nota oficial. Além do mais, o próprio relator da CPMI desmontou todos os argumentos do Procurador-Geral quanto a esse episódio, provando inequivocamente, pelas datas e sequência dos acontecimentos, que era impossível a versão da chamada ação controlada por ele utilizada, já que, simplesmente, ao sobrestar a Operação Vegas,
ele não tinha ciência da Operação Monte Carlo, pois ela sequer havia sido iniciada. Ou seja, ele mentiu oficialmente, já que suas explicações foram dadas diante da recusa de comparecer à CPMI por meio de documento público por ele assinado. Em segundo lugar, o vazamento de documentos de inquéritos sob segredo de justiça, via de regra em ocasiões convenientes politicamente para ele e para os ideais rasteiros da revista Veja. Assim ocorreu na semana da deflagração da Operação Monte Carlo em março de 2012, bem como às vésperas das eleições municipais em setembro do mesmo ano e em pleno julgamento da ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal. Para tanto, utilizava-se de procuradores próximos para fazer os serviços, como no caso da procuradora Léa Batista de Oliveira e dos procuradores Daniel de Rezende Salgado e Alexandre Camanho de Assis, que vazaram documentos sigilosos das duas operações da Polícia Federal para os repórteres da Veja, Rodrigo Rangel e Gustavo Ribeiro. Além das contradições dos depoimentos da procuradora Léa Batista, que isso é muito grave, que na CPMI deu uma versão de seus compromissos durante a semana do vazamento e depois outra diferente em resposta ao meu requerimento de informações, resposta essa dada por escrito. Há provas documentais nos registros de acesso à Procuradoria-Geral da República de que o procurador Alexandre Camanho, naquela mesma semana do vazamento, recebeu em 3 dias distintos e por mais de 1 hora em cada um, o repórter da Veja, Rodrigo Rangel. Os encontros ocorreram na Associação Nacional dos Procuradores da República, que, vale lembrar, tem sede dentro do edifício da Procuradoria-Geral, o que é, no mínimo, inapropriado. Afinal, trata-se de uma entidade privada, como atesta o seu presidente, o próprio Alexandre Camanho, ao justificar, por esse motivo, não ser obrigado a responder aos requerimentos que apresentei, com base na Lei de Acesso à Informação. Como se vê, senhor presidente, é tudo muito estranho. São depoimentos contraditórios, encontros com repórteres, recusas de respostas, vazamentos de inquéritos, tudo a mando do senhor Roberto Gurgel. Terceiro, a concentração em sua esposa de inquéritos envolvendo autoridades com prerrogativa de foro, com o intuito de usá-los como instrumento de chantagem e ameaças. Ou seja, a subprocuradora Cláudia Sampaio atuava como uma espécie de manus longa do procurador-geral, que assim detinha o completo domínio dos fatos e dos atos de seus azêmolas. Com isto, ele criou uma reserva de mercado para si, com o uso exclusivo das informações confidenciais dos inquéritos, para não só chantagear, ameaçar, mas também para vazar os documentos para quem ele quiser e no momento que melhor lhe convém. Quarto, a ingerência nas decisões do Congresso Nacional, especialmente no tocante à escolha de membro para o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de expedientes nada republicanos, como a distribuição de documentos apócrifos e gestões pessoais para retardar a votação de candidato que o Procurador-Geral considera seu desafeto. Além disso, o senhor Roberto Gurgel promoveu alterações regimentais daquele foro para que ele, como presidente, tenha sempre a maioria de votos no colégio. É mais uma de suas práticas para não ser investigado pelo órgão de fiscalização e controle interno do Ministério, ou tudo que venho falando a seu respeito. Como sempre, repetiu seu rasteiro modus operandi ao denunciar ao Supremo Tribunal Federal o senador Renan Calheiros, então candidato à presidência desta Casa, exatamente 1 semana antes do pleito. E isso depois de ficar com o inquérito por quase 2 anos em seu poder, em mais um exemplo típico da costumeira prática de exceder no tempo propositalmente. Assim ele age, senhor presidente. Escamoceia-se sorrateiramente como um selvagem
para esperar o melhor momento de dar o bote. E depois, na tentativa de se justificar, ele mente, faz jogo de palavras com seu costumeiro flato vocal. Foi o que fez ao alegar que esteve por longo tempo dedicado à ação penal 470 e por isso não tomou uma atitude antes. Ora, ele dispõe de pelo menos 60 subprocuradores da República. Bastava repassar o trabalho a um deles, mas não. A reserva de mercado em caso de autoridades com prerrogativa de foro é dele e somente dele. Assim ele se faz, assim ele chantageia, assim ele ameaça. Isso não é digno de uma república. A utilização de cargos como instrumento de ameaça, de chantagem, para perseguir aqueles que estão exercendo suas atribuições constitucionais. Atribuições essas também privativas do Senado Federal, que tem, em momentos como este, a obrigação de cumprir seu papel de fiscalização e controle externo, e, mais ainda, de processar e julgar autoridades que prevaricam, que cometem crimes de responsabilidade e improbidades administrativas. Por isso, senhor presidente, assim como o Senado Federal não se curvou a qualquer tipo de pressão, elegendo o atual presidente desta Casa por mais de 2/3 de seu plenário, conclamo todos os senadores e senadoras, especialmente a nova mesa do Senado, para que se debrucem na análise dessas representações e promovam o devido e regimental trâmite, de modo que possamos, de uma vez por todas, julgar pela maioria desta Casa o destino do senhor Roberto Gurgel. Igualmente, conclamo todos os parlamentares que eventualmente estejam sendo, de forma velada, ameaçadas pelo Procurador-Geral, que não se intimidem com suas ações, com suas chantagens. Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agradecendo a Vossa Excelência o tempo que me foi concedido. Muito obrigado.